Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia do Brasil, organizado pela ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, estou como gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na diretoria Centro-Sul, e serei o host hoje desse nosso episódio. E é com grande satisfação aqui comigo, sentado à mesa, ele que é consultor. Vou deixar que ele se apresente aqui. Fabiano. Olá, João. Olá a todos os ouvintes do nosso Plantcast. Sou o Fabiano Pacentiuk, atuo como consultor de desenvolvimento de mercado no Paraná. Uma satisfação estar mais uma vez aqui no Plantcast. Legal, Fabiano, legal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a ciclagem do potássio no sistema solo-planta. E é uma grande satisfação, que eu chamo nosso amigo, nosso colega aqui, consultor, o Geraldo Duarte, para conduzir então esse assunto. Mas antes, Geraldo, eu pediria para que você se apresentasse aos nossos ouvintes, Geraldão. Valeu? Valeu, olá meus amigos, tudo bem? Muita satisfação em estar participando do Plantcast. Eu, como ouvinte assíduo, agora me sinto muito honrado de participar como um convidado. Eu sou formado na Universidade Estadual de Santa Catarina, né, e somos colegas, né, João Paulo, há muitos anos aí nos conhecemos desde a época da universidade, do CAV. Me formei em 2013, depois vim para o Paraná, sou natural do Rio Grande do Sul, né, natural de Vacaria, depois vim para o Paraná, vim trabalhar numa multinacional com foco em biotecnologia, e depois tive o prazer, a honra de trabalhar nessa verdadeira escola, né, que é a ICL, que na época ainda se chamava Produquímica, enfim, e a gente teve um prazer enorme, um aprendizado, uma bagagem de aprendizado absurda dentro desse meio, né, como consultor de desenvolvimento de mercado na região do Paraná leste, que a gente falava, né, que era metade sul do Paraná. E aí, em 2019, fui por mercado de uma forma um pouco diferente, trabalhando como consultor. Montei a empresa Verde Ouro, Serviços Agronômicos, no início de 2019, e estamos aí até então, né, trabalhando com assistência técnica, com agricultura de precisão também, e objetivando uma coisa só, de tornar cada vez mais rentável o sistema produtivo do produtor rural, que hoje vem buscando não só produtividade, mas rentabilidade, né, e sustentabilidade, que está vinculado à rentabilidade, porque uma vez que eu estou sendo mais rentável, eu estou produzindo mais com menos, né? Então isso que é o nosso objetivo, de forma idônea e imparcial, trazer informações, trazer conhecimento aplicado por hectare, como dizia o Dirceu Gassi, para tornar o sistema de cada vez mais produtivo e sustentável. Excelente, Geraldo, excelente, muito bom tê-lo conosco, satisfação. Geraldão, para a gente começar aqui, nós temos esse tema, né? Ciclagem do potássio no sistema solo-planta. Potássio é um nutriente muito importante, né, para os diversos cultivos, né, que a gente tem, né, principalmente quando a gente olha, né, para a cultura, né, da soja, cultura do milho, e é um nutriente que ele tem, né, diversas características, né? Quando a gente olha, né, a questão de mobilidade, dinâmica dele no solo, relação deles com outros nutrientes. Com a tua experiência, Geraldo, eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante, tem um conhecimento prático muito grande, né? Poderia compartilhar um pouco, né, dessas características e o que tu tens visto na prática, principalmente na questão de consultoria aí, com esse nutriente em específico? Maravilha, João. Assim, no nosso entender, o potássio ele é um elemento um tanto quanto polêmico, porque existe polêmica na forma como adubar, existe polêmica na dose, existe polêmica na fonte, né? Então, fonte, dose, local e época, né? O 4C. Existe polêmica para os 4Cs dentro do potássio, né? Então, é um tanto desafiador, mas eu acho que dentro da nossa prática, né, a gente pode compartilhar aqui a experiência
jamais tentar trazer verdades absolutas, tampouco esgotar esse tema, que é um tema muito vasto, muito amplo. Inclusive, eu vi colegas abordando sobre potássio na cana-de-açúcar, né? A gente viu que tem um tema no Plantcast só sobre isso. Então, dado a importância desse elemento, né? Que depois do nitrogênio é o elemento mais exigido por grande parte das culturas, né? Na soja, é algo próximo a 34 quilos de K2O na extração por cada tonelada que eu quero produzir. E, além disso, né, um outro agravante, que o potássio se tornou um dos fertilizantes mais caros, né, um dos nutrientes mais caros do nosso sistema. O cloreto de potássio, aqui para nós, em 2020, ele estava na ordem de aproximadamente R$2.000 a tonelada, e em 2022, esse ano, ele chegou a R$7.000 a tonelada, né? E agora, no final de setembro de 2022, a gente teve um decréscimo no preço. No entanto, ainda é um crescimento de custo muito elevado, né? E isso faz com que a gente tenha que olhar de maneira diferente para esse nutriente, né? Um nutriente que, na sua mobilidade, na sua dinâmica no solo, ele possui algumas particularidades. Por quê? Por que disso, né? Porque a gente vê solos em que a mobilidade dele é um pouco maior e solos que a mobilidade dele é menor. Como isso? O potássio ele tem uma valência de uma carga positiva, né? Então, a forma como ele fica no solo é o íon K+. A mobilidade dele é relativamente alta, mas depende muito do solo, né? O tal do depende, né? Então, o potássio ele tem uma mobilidade relativamente alta. Só que antes do potássio existem outros nutrientes que são mais móveis do que ele, como, por exemplo, o cloro, o boro na forma de ácido bórico, o nitrato, o sulfato, o molibdato, depois o sódio e depois o potássio. Ou seja, o potássio ele tem uma mobilidade que, dentro dos solos aqui da região, é uma mobilidade baixa para nós, né? Quando a gente vai para um solo mais leve, uma CTC de 4, 5, aí sim a gente pode ter uma mobilidade um pouco maior do potássio em questão de lixiviação. Mas, via de regra, o potássio ele tende a permanecer no solo por mais tempo, né? E a relação com outros nutrientes também é muito importante, João. Você tocou num ponto muito, muito relevante, porque a gente encontra tanto áreas que nós temos o potássio atrapalhando por estar em demasia, em muita quantidade, e aí ele acaba competindo com outros cátions, né, com as outras bases, como cálcio e magnésio, mas principalmente o magnésio. E aí e também o inverso, onde nós temos um balanço em que o magnésio está e o cálcio e magnésio estão numa quantidade X que atrapalha a absorção do potássio por ser um cátion monovalente e, portanto, ter um pouco mais de desvantagem em relação ao cálcio e ao magnésio, que são cátions bivalentes, né? Mas eu vejo muito essa relação mais estreita, principalmente com o magnésio, que a gente tem observado é que relações aí próximas de 6:1 entre magnésio e potássio é uma relação mais interessante que a gente tem observado, entre 4 e 6:1. Né? Existe uma faixa ampla dessa relação, embora exista também a questão de que os elementos eles devem estar, no mínimo, no nível crítico. Né? E o nível crítico do potássio, ele também passa por uma polêmica também, que a gente tem hoje empresas falando em percentagem na CTC, já, né, a nossa literatura vasta sobre este elemento fala em teores absolutos, seja em miligrama por decímetro cúbico, seja em centimol de carga, mas o importante é que a gente mantenha esse elemento no mínimo no nível crítico, né? E eu acho que depois a gente vai comentar um pouco sobre este tema do nível crítico e aí o nosso posicionamento, o que a gente tem de experiência nisso. Muito legal, Geraldo, essa tua abordagem aí. Você já disse que o tema é polêmico, né? Vamos avançar um pouco mais, então. Você comentou sobre essa questão do nível crítico, vamos olhar a porcentagem da CTC, né? Tem aquele famoso 3 a 5% que muitas vezes a gente encontra na literatura. E aí, o que é o caminho, Geraldo?
Para que lado que nós temos que ir? Olha, Fabiano, eu vou recorrer à grande palavra do agrônomo, né, a palavra mais usada por qualquer agrônomo aí, que é o depende, né? Ciência do depende. Mas assim, Fabiano, o que nós temos visto é que para solos da região de Guarapuava, onde nós estamos aqui, a percentagem na CTC ela não é tão relevante, uma vez que nós temos solos na ordem de 15, 16 centimol de carga por decímetro cúbico, às vezes chegando até 20 centimol de carga por decímetro cúbico. Pois bem, por que eu digo isso? Porque se nós tivermos um solo, por exemplo, nessa média aí de 15 centimol de carga por decímetro cúbico, e nós falarmos assim, olha, o ideal é 3%, certo? Então, se eu pegar 3% de 15, eu vou chegar num número de 0,45 centimol de carga por decímetro cúbico, que, convenhamos, é um teor cuja interpretação no Manual do Estado do Paraná já encontra-se na faixa de alto ou até muito alto, né? Então, no meu entender, para solos de CTC mais pesada, 11, a partir de 11 até, e aí o céu é o limite, né, desses solos com uma CTC maior, principalmente em função de textura e também de matéria orgânica, eu me posicionaria da seguinte forma: um teor que a gente vê assim que se encontra num nível bom já seria o 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico, não deixando de olhar para o equilíbrio e para a percentagem na CTC. Por quê? Porque eu preciso também observar se existe algum elemento que está em desequilíbrio neste solo, uma vez que ele pode atrapalhar também a absorção do potássio pelas plantas. Mas, via de regra, 0,3 centimol de carga tem sido um teor aceitável dentro das literaturas que nós temos consultado. Por exemplo, aqui na região, nós temos um trabalho da Sandra, que fala que o teor crítico seria 0,23. Tem outros trabalhos falando em 0,25, né? E um 0,3, convenhamos, seria até um teor um pouquinho acima do que vem citando a literatura. E a percentagem eu levaria um pouco mais em consideração em solos mais leves. Um solo com a CTC mais leve, 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico vai impactar numa grande quantidade em percentagem de potássio na CTC, né? Então, por isso que a gente fala de 3 a 5%, que num solo, às vezes, de uma CTC de 7, por exemplo, eu chegando próximo a 5, eu vou estar chegando próximo desse 0,3, né? Que é o nível crítico. Então, a percentagem eu tenho visualizado mais ela com esse olhar um pouco maior para áreas de CTC mais leve. Solos mais argilosos, mais pesados, eu não tenho olhado tanto. E outra coisa, né? Se a gente considerar que o cloreto de potássio está custando R$ 4.500 a tonelada, torna-se uma correção muitas vezes desnecessária para eu chegar nesses 3 a 5%. Para eu aumentar, por exemplo, num solo de CTC de 15 centimol de carga por decímetro cúbico, se eu tiver que aumentar 1% desse solo, né? Está em 2%, eu preciso aumentar para 3%. Então, essa correção ela vai me requerer aproximadamente 230 quilos de cloreto de potássio. São 138 quilos de K2O, né? E hoje a gente está falando algo próximo a R$ 1.100 por hectare para eu fazer uma correção de 1%, que muitas vezes eu já tenho esse elemento em nível suficiente no solo, né? Então a gente tem que pensar muito nessas crises, principalmente nos anos de alta do fertilizante, onde o fertilizante se encontra num preço mais alto ou numa elevação de custos, né? Eu tenho que compor o custo, eu também preciso pensar nisso, né? Eu tendo um potássio num nível bom de 0,3, eu não preciso me preocupar se ele está abaixo de 3% da CTC. Normalmente ele vai estar próximo disso e já é suficiente. E além disso, quando eu elevo esse potássio para 3%, e eu coloco, por exemplo, esses 230 quilos de cloreto de potássio,
eu tenho que pensar também no magnésio, porque se o magnésio estiver num nível aproximadamente de 1 centimol de carga por decímetro cúbico, eu já posso ter uma competição, né, entre potássio e magnésio, e o potássio acabar atrapalhando a absorção do magnésio pelas plantas, né? E por isso dessa relação importante entre 5, 6, né, entre magnésio e potássio, para ser uma relação sadia para que a planta possa absorver ambos de forma adequada. Legal demais, Geraldo. Como diz o outro, né? Não existe receita de bolo, né? Quando a gente começa, né, a trabalhar com a análise de solo, né, com a interpretação, com a recomendação, isso que é o legal, né? Porque, né, a gente tem que estudar bastante, né? Principalmente as particularidades de cada tipo de solo, com base na sua CTC, né? E você trouxe aqui, né, informações bem relevantes, né? Solos com maior CTC, mais interessante a gente olhar um nível crítico, né, no nível absoluto, né, muitas vezes do que a gente está considerando a própria porcentagem na CTC, né? Quando vamos com um solo com textura mais leve, talvez aí cabe a gente, né, fazer uma relação da CTC, mas também a gente não pode esquecer da relação com os outros nutrientes, que é tão importante quanto, né? Mas muito boas as informações compartilhadas. Bom, Geraldo, tem outro tema, né? Quando a gente fala no potássio, que hoje, ao meu ver, talvez falta até informações na literatura, que é a própria exigência desse nutriente por tonelada de grão produzido, principalmente na ótica das diferentes variedades que a gente tem no mercado, né? Principalmente quando a gente pega as novas variedades, né? Você poderia compartilhar um pouco conosco, Geraldo, né, o conhecimento que tu tens, né, com relação, né, a essa temática, principalmente voltada aí para as variedades modernas, digamos assim? João, muito importante esse tema que você acabou de abordar. A gente vê assim as variedades em constante mudança. Hoje nós estamos observando cultivares de soja cujo PMS ultrapassa a casa dos 220 gramas. Nós vemos variedades cujo índice de colheita se tornou maior, ou seja, a quantidade de produto extraído, né, de grãos elevado em relação à quantidade total da planta, ela é muito maior, então eu tenho muito mais grão saindo e menos palha. As plantas, elas se tornaram verdadeiras atletas de alta performance, em que ela tem cada vez mais otimizado os seus recursos para o que a gente quer, que é a produção de grãos. Isso tem um impacto muito positivo no nosso mercado, uma vez que a gente tem variedades mais produtivas, consequentemente, mais rentabilidade, mais produtividade. E um outro ponto que a gente precisa prestar atenção desse impacto é em relação a essas literaturas que a gente ainda consulta, que fala, não, olha, o potássio é o seguinte, 34 de extração e 20 de exportação, e era isso. Mas será? Né? Será que a gente já não mudou um pouquinho esse sistema? Será que essas variedades com PMS altíssimo, será que elas não estão exportando mais nutrientes e, portanto, exportando mais potássio no grão? Será que o que está retornando para o sistema não é menos do que essa diferença de 14 quilos de K2O por tonelada? Né? Será que essas variedades não estão mais ingratas, né, ao solo e devolvendo menos do que a gente acha? Né? Então, o que eu vejo? Né? A gente tem feito muito análise foliar aqui nas áreas, buscando entender como que é o comportamento dos nutrientes e o DRIs, né, destas cultivares. E uma cultivar que vem chamando a atenção, ela tem expressado quase o dobro de potássio na folha do que as outras. E, por consequência, ela é a que tem o PMS mais elevado do mercado. Então, isso está me ligando um sinal de alerta. Eu estou vendo uma variedade que está com o teor de potássio na ordem de 30 gramas por quilo, né, de matéria seca,
e eu tenho as outras lá chegando nos seus 15, no máximo 20, e essa está com um patamar de 30, será que o potássio é a mesma regra para ela do que para as outras? Será que é a mesma regra que eu vou obedecer de adubação potássica para essas diferentes variedades? Né? Isso eu penso que não. Eu penso que a gente tem que entender melhor essas variedades, elas estão aumentando o seu nível de exigência, estão exportando mais, e por consequência o potássio, né, por ser um transportador por excelência, ele tem que estar em bons níveis para essas plantas poderem encher o grão e poderem chegar nesses patamares de PMS de 230, 250, né? Então, no meu entender, João, isso é um trabalho que tem que ser realizado, não só por mim, que eu venho tentando buscar informações, mas por todos nós, de identificar realmente variedades cuja exigência ela é maior por tonelada que eu quero produzir, e assim a gente poder especificar mais ainda e ajustar mais ainda as nossas curvas de calibração para adubação. E isso é altamente rentável, né, João? Porque imagine que eu consiga produzir mais quantidade de grãos por quilo de potássio que eu coloco numa variedade, e na outra eu consigo produzir uma quantidade menor, e aí eu coloco um pouco menos, e aí eu otimizo o meu recurso e consigo ter uma sanidade financeira muito, muito interessante, né? Consigo entregar para o produtor muito mais valor agregado em cima dessa otimização dos nossos recursos, colocando o recurso naquela variedade que realmente vai entregar um teto produtivo maior, né? E essa variedade, inclusive, ela já foi campeã do CESB várias vezes, né? A gente conhece muito bem ela, e é uma variedade que tem muitas particularidades, e além disso, né, é uma variedade que precisa ter a sua translocação muito bem feita, né? Ela tem que ter sol para translocar, tem que ter magnésio, tem que ter fósforo, boro, que são elementos muito importantes para a translocação de açúcar para o grão, e o grão é constituído de 23% de açúcar, né? Então esse açúcar ele tem que ser translocado, e o potássio cumpre uma função primordial. Então, se vocês analisarem as áreas de CESB, né, com altos patamares de produtividade, vocês vão ver que o potássio está em níveis muito bons lá. Logicamente, por quê? Para atender essa demanda de enchimento de grãos, né, que vai proporcionar lá na frente maior produtividade e, consequentemente, maior rentabilidade. Ô, Geraldo, realmente, esse é um tema bem, bem interessante. Inclusive, aqui eu lembro, até dias atrás, eu estava com o professor Alencar Zanon e conversando com ele, e recentemente, né, eles lançaram o livro, né, da equipe Field Crops, lançaram o livro, né, A Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades, a segunda edição, né, um livro que foi publicado agora em 2022, e nesse livro aqui eles trazem o acúmulo de nutrientes em uma cultivar, né, de grupo maturação 5.5, com uma produtividade aqui estimada de 6,6 toneladas. Então é um grupo moderno, né, uma cultivar moderna e uma alta produtividade. E aqui até nesse livro, está na página 260, estou com o livro aqui na frente, aqui, Geraldo. Que tal? O potássio, a extração, ele está mostrando aqui na ordem de 41,4 kg por tonelada, e sendo a extração, né, 41,4, e exportação 17,8. Indo em linha, né, com o que você está colocando aqui, né, com as experiências aí que vocês têm coletado, né, e o que vocês têm observado também, né, com a experiência prática aí, né, muito legal, né? Perfeito. É isso aí mesmo, João. E você veja, né, e o que a gente está acostumado é aquele número aproximadamente na casa de 32, 34 quilos de K2O de extração, né? Veja que Perfeito. Nós estamos aí com uma literatura atualizada, muito interessante, falando já em 41. Né? Então, existe essa mudança, a gente percebe, áreas com maior teor de potássio tendem a responder mais, áreas com maior teor de potássio também ajudam muito a planta a suportar estresse, uma vez que o potássio também é um modulador da abertura e fechamento estomático,
então a função dele na fisiologia e portanto, na translocação de açúcar na planta, fazem com que essas plantas exijam mais, essas plantas atletas, né? E elas, de alta performance, vão exigir mais e vão responder mais, né? Então, isso que a gente tem observado também. Bom, a discussão está muito interessante. Agora estávamos falando recentemente sobre essas quantidades, então, falando sobre dose. Vamos passar para o próximo C, né? Dos 4 Cs ali, vamos falar sobre fonte. Falar sobre fonte e fornecimento de potássio é um tema que rende muitas discussões, né? Essencialmente, a fonte, a forma de fornecer potássio hoje se dá por cloreto de potássio. Nós temos acompanhando algumas tendências de mudança, né? A própria ICL recentemente lançou um produto aí com polissulfato na composição, mas o que se tem hoje é que se trabalha com cloreto de potássio, é a grande fonte que se trabalha para o fornecimento de potássio em culturas anuais, hein? E aí, Geraldo, né, você poderia compartilhar conosco aí, com base na tua experiência aí, né, fazer uns fatos ou fakes aí, ou mitos ou verdades aí no que diz respeito ao cloreto de potássio. A gente sempre ouve muita coisa, salinidade, vamos colocar na linha, não vamos colocar na linha, vamos colocar lanço. Então, tem essa interação aí, inclusive, né, de local e fonte, né? Gostaria de te ouvir aí, para você compartilhar com os nossos ouvintes, né, um pouco desses mitos e verdades aí do cloreto de potássio. Bacana, Fabiano, excelente pergunta. Eu acho que eu vou segmentar em 2 partes. Primeiro, a questão local, né? Os solos mais pesados, volto a falar, solos com CTC um pouco maior, como aqui da região de Guarapuava, uma vez que eu tenho esse potássio já em níveis adequados, eu não preciso me preocupar com o potássio na linha. Isso é o que nós temos feito, né? O potássio a gente tem feito 100% a lanço com áreas já com potássio corrigido. Por que disso, né? Porque as perdas de potássio elas são menores e o potássio na forma de cloreto de potássio no sulco pode sim causar uma salinização, especialmente em situações de estresse hídrico, né? Onde aquela salinização pode causar uma menor taxa de absorção de água pela planta, e aí ela pode também sofrer mais com o estresse hídrico do que o normal. Então, a gente tem feito isso, o potássio mais no sistema. Então, o potássio, a gente vem trabalhando ele muito facilmente com a adubação de sistema de potássio. A gente aplica uma vez na cultura do inverno, a dose para o inverno e verão. Aqui a gente tem trabalhado com pastejo também, com integração lavoura-pecuária, e essa ideia, né, da integração ela é muito interessante para a ciclagem desse potássio, tá? Porque quanto mais rápido eu consigo capturar esse potássio, devolver para o solo, tirar de uma planta, passar para outra e ter essa ciclagem de potássio, menores vão ser as taxas de perda de potássio no meu sistema, né? Então, aquele manejo que seja capaz de ciclar nutrientes pelo maior tempo possível e na maior velocidade possível, vai me trazer alta sustentabilidade no meu manejo de nutrição de plantas e, consequentemente, eu vou ter uma maior taxa de produção de grãos por unidade de fertilizante. Então, isso é altamente desejável, uma vez que esses fertilizantes tiveram um aumento de custo, né? Então, a gente trabalha muito tranquilamente com esse potássio ciclando no sistema, com diferentes plantas de cobertura, né? E a gente tem visto aí algumas plantas de cobertura que têm sido cada vez mais interessantes, principalmente na ciclagem de potássio. Eu posso até trazer algumas informações aqui para vocês. Um trabalho que a gente fez em parceria aqui com o Thiago Martins, nosso estagiário que nos ajudou nesse levantamento, né? Nós temos o milheto, que é uma planta C4, uma gramínea, que produz uma exuberante quantidade de matéria seca, aproximadamente 8 toneladas por hectare de matéria seca, e isso pode variar, né? Pode ser para mais ou para menos, mas o fato é que essa importante planta, ela cicla para nós algo próximo a 350 quilos de K2O, segundo a nossa revisão, né? A crotalária, por sua vez, 246 quilos de K2O e mais de 10 toneladas de matéria seca, né? Vamos falar também no nabo forrageiro, que é uma planta de cobertura
muito importante, que entra no sistema tanto dentro dos mix, que hoje a gente tem falado cada vez mais de entrar com mescla de 5, 6 espécies diferentes, mas é importante falar também dessa crucífera isoladamente, que a gente também tem utilizado ela num vazio outonal, onde a gente colhe a soja, nós temos um período aí próximo de 90 dias para semear o inverno, seja cevada, seja trigo, e nesse inteirinho a gente coloca o nabo forrageiro. E, por sua vez, o nabo forrageiro cicla mais de 160 quilos de K2O por hectare, né? Então, essas plantas de cobertura são altamente sustentáveis, e quando eu consigo fazer uma ciclagem mais complexa e consigo fazer com que esse elemento, como o potássio, né, quando eu consigo atingir maior tempo possível de ciclagem, atingir maior velocidade possível de ciclagem, aí eu estou sendo altamente sustentável no meu manejo de nutrição de plantas. Consequentemente, eu terei maior taxa de produção de grãos por unidade de fertilizante adquirido. Então, essas plantas de cobertura cada vez mais vêm entrando no nosso sistema para trazer justamente essa ciclagem de nutrientes e também outros benefícios, não só na parte química do solo, mas também na parte física do solo, na melhor estruturação do solo, né? E também na parte biológica, onde a gente tem diferentes exudados, diferentes espécies de plantas, seja crucífera, seja uma poligonácea, seja uma leguminosa, seja uma gramínea, elas em conjunto vão trazer também essa melhoria nas qualidades, na biologia do solo, e aí eu consigo também proporcionar melhorias também na minha cultura, que entra em sequência dessas plantas de cobertura. Agora vamos para a segunda parte, né? Sobre a fonte. O potássio, na sua forma de cloreto, né, de potássio, é a forma mais utilizada de fonte de potássio no mundo, como fertilizante, né? E vamos falar a verdade, o cloreto de potássio hoje tem tomado muita pedrada de tudo quanto é lado em relação ao seu custo, em relação a agora que ele é o vilão da biota do solo, e a gente precisa ter um pouco mais de cautela em relação a isso. O que eu quero dizer? Muitas pessoas hoje vêm conversar com a gente falando da seguinte questão: olha, o cloro, ele é um bactericida. O cloro é utilizado em água sanitária para sanitizar a piscina, água de piscina. Logo, o cloreto de potássio acaba com a biota do solo. Eu acho, tá, na minha opinião, minha posição quanto a isso, se o cloreto fosse tão vilão assim, nós não teríamos fixação biológica de nitrogênio em situações que a gente faz uso do cloreto de potássio e da inoculação via suco, e aí a gente faz adubação também com cloreto via suco. Então, tem que tomar um pouco de cautela, porque o cloreto de potássio ele já foi utilizado por muitos anos na agricultura, né? E a gente vem tendo constantes incrementos em produtividade também com cloreto de potássio. Então, ela é uma fonte, sim, que tem nos trazido ótimos resultados. Não estou querendo dizer com isso que o potássio, que o cloreto, né? Falando do cloreto, que o cloreto não mata a bactéria. Mas eu penso que a gente tem que ser mais técnico em relação a esse tipo de abordagem. Nós temos que ter um critério um pouco mais técnico, olhando para o nosso solo, olhando para a biota do nosso solo e o efeito que o cloreto de potássio traz. Não simplesmente utilizar de uma prática que é feita em outra coisa, por exemplo, o cloro mata a bactéria na piscina, e dizer que o cloreto de potássio não presta por causa disso. Vamos ter um pouco de cuidado em relação a isso. No meu entender, eu ainda vejo o cloreto como uma boa fonte, né? E não digo também que as outras fontes não sejam boas, não sejam eficientes. Nós temos fontes riquíssimas de potássio no nosso próprio país, né? Como o celtito glauconítico, como outras fontes de micas. Só que aí a gente tem que olhar, de uma certa forma, olhando assim, bom, qual que é a solubilidade desse produto? Qual que é a qualidade física dele? Ele me entrega quanto de potássio solúvel para atender a demanda da minha planta? É bom isso? É bom? Quanto custa esse produto? Quanto custa o ponto do potássio? Ah, beleza, então ele se tornou mais barato. Ok, então eu faço uso desse fertilizante. Mas não por conta desse viés de dizer que o cloreto de potássio, ele agora é o vilão da agricultura brasileira.
Acho que não, tá? Eu acho que a gente, como eu falei, devemos pesquisar, ir atrás de informações para poder, né, cravar que o cloreto de potássio realmente causa vamos dizer assim, esse déficit de biologia do solo por conta de ele estar ali presente, o cloro matar as bactérias do solo, né? Como eu falei, a biologia do solo é riquíssima, a gente ainda precisa entender muito mais do que a gente entende, e por quem sabe, né, a gente tenha logo no futuro próximo um Plantcast aí falando justamente sobre este efeito, né, do cloro ou do cloreto de potássio na nossa biota do solo. E o polisulfato, que o Fabiano citou, é uma fonte fantástica, né? Porque eu consigo trazer outros nutrientes que não só o potássio para o meu sistema. Consigo trazer um enxofre. O enxofre a gente vê que muitos solos, na maioria das vezes, nos nossos mapas aí de agricultura de precisão, a gente tem visto enxofre baixo na grande maioria dessas análises, né? Então, enxofre na ordem de 7, 5 miligramas por decímetro cúbico, né? E a gente sempre preconiza em chegar acima de 12, né? 15 miligramas por decímetro cúbico. Então, veja, eu com um polisulfato estou fazendo o aporte de 2 nutrientes com um fertilizante só. Extremamente importante essa abordagem e espero conhecer mais ainda sobre esse produto. Eu ouvi ele no NutriExperts, uma explicação técnica fantástica, e espero muito que esse fertilizante possa ganhar cada vez mais mercado, porque a sua eficiência e a sua tecnicamente é um produto que chama muita atenção. Geraldo, você comentou agora sobre integração lavoura-pecuária, né? Inclusive a região que nós estamos inseridos aqui, a região de Guarapuava, né? Ela tem uma característica que nós não temos uma segunda safra, por exemplo. Nós não conseguimos fazer aquela sucessão soja-milho, né? Para o inverno, nós temos, logicamente, as opções de trigo, cevada, enfim, e que são boas opções, logicamente, mas tem, claro, um impacto, né, na própria concepção do sistema, quando a soja vai entrar, quando o milho verão vai entrar no sistema. E, claro, a integração lavoura-pecuária, ela, né, nessa região, ela entra como uma alternativa bastante interessante. E aí, né, pensando nessa tônica aí do potássio, essas plantas, né, que seriam utilizadas para pastejo, por exemplo, na integração lavoura-pecuária, ela auxiliaria alguma coisa nessa ciclagem de nutrientes? Como que isso ficaria para o sistema em si? Muito bom, Fabiano. Assim, eu vou te confessar uma coisa. No começo, quando a gente começou a trabalhar na consultoria, existia um paradigma, né, de que a integração com lavoura e pecuária a pecuária ela trazia mais malefício do que benefício para o nosso sistema, né? Esse paradigma, na verdade, não passa de uma falácia, desde que a gente tendo o nosso sistema bem conduzido, o manejo principalmente de gado no solo, as plantas, né, cuidando dessas plantas que vão ser pastejadas com a correta adubação, com o seu correto manejo de entrada, manejo de saída do gado da lavoura, né? E o potássio não é diferente, né? E a gente tem também referências bibliográficas, como por exemplo do Ferreira, na Revista Brasileira de Ciência do Solo de 2011, que mediu a ciclagem do potássio no sistema com ou sem integração e com diferentes alturas de pastejo numa mistura de EV e azevém. E quando nós tivemos a altura de pastejo de 10 centímetros, a ciclagem de potássio foi de 274 quilos de K2O. Enquanto, quando eu não tive o pastejo, né, encontrou-se um acúmulo de 161 quilos de K2O. Ou seja, eu tive maior quantidade de potássio ciclado quando eu tive o pastejo, o advento do gado na lavoura. Por que disso? Porque o gado, o bovino, ele alimenta-se do pasto e retorna o elemento, o nutriente, via fezes e via urina. E também via saliva. Uma outra coisa que o gado faz também é que quando ele corta aquela folha, parte daquela folha ela é devolvida
para o solo. E aí eu tenho uma ciclagem mais interessante para o meu sistema, porque aquela folha senesce, o potássio, como ele não cicla na matéria orgânica, ele não está prendido a nenhum composto orgânico, ele está livre no vácuo, ele se libera daquela planta e volta para o sistema, para a parte aérea novamente. Outra coisa que a gente observa é que as rebrotas deste pasto, via de regra, tem uma relação CN menor, né? Então, a qualidade dessas folhas que são rebrotadas, elas são muito melhores do que a qualidade dessas folhas que estão lá há muito tempo, e aí eu tenho maior formação de colmo, tem formação de grãos, né, quando eu não tenho pastejo. Então, essa ciclagem desse nutriente pela integração lavoura-pecuária tem se tornado uma coisa muito interessante para nós, inclusive surpreendendo no quesito de que quanto que a integração lavoura-pecuária pode nos trazer de sustentabilidade, né? Quando a gente fala, né, volta a frisar, né, do preço dos fertilizantes, nada mais importante do que a gente buscar alternativas. E a integração, como eu falo, desde que bem manejada, é uma importantíssima aliada nossa para obter alta qualidade de ciclagem desses nutrientes. E aí eu volto a falar, qualidade em ciclar esse nutriente na maior velocidade possível e também com maior quantidade de plantas possíveis, né? E aí eu tenho uma ciclagem também pelo maior tempo possível. E aí eu tenho as menores perdas possíveis. Então, a integração, no meu entender, Fabiano, ela é uma importante aliada que a gente pode trazer para o nosso sistema do inverno. Além disso, né, o pessoal tem feito também a integração com a própria braquiária ou com a própria planta C4 junto com o milho safra, né? E aí a gente vê o capim aruana entrando no sistema junto com o milho, a braquiária, né, os izienses entrando nesse sistema, né, que é o chamado sistema Santa Fé, e quando eu retiro o grão, quando eu colho esse milho, eu já tenho uma excelente qualidade e quantidade de massa verde para o pastejo. E aí eu consigo entregar, né, pro meu sistema uma baita de uma ciclagem de nutrientes ali, porque eu já consigo colocar o gado, inclusive numa época onde eu tenho maior escassez de pasto, que é o manejo outonal, né? No outono, eu não tenho nem a aveia, nem o azevém em pleno desenvolvimento para eu já entrar com pastejo, e também as gramíneas de verão, que são os pastos perenes, já também não estão lá aquelas coisas. E aí eu tenho a introdução dessa planta C4 junto com o milho, e aí eu coloco o gado em cima desta pastagem para ciclar os nutrientes, e aí eu beneficio o meu solo e beneficio também a parte da pecuária por ter um pasto de alta qualidade dentro de um vazio ali que eu tenho dentro dessa realidade aqui nossa, um vazio que eu tenho no outono, com pouco pasto, e aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo dar um pulmão para o meu sistema para poder esperar a aveia ficar legal, para a aveia ficar num porte interessante, né, para eu poder fazer a entrada do gado na aveia, e posterior eu coloco o gado no azevém, que o azevém também é um excelente aliado para nós aqui. Fazendo um adendo em relação ao azevém, nós temos observado, pessoal, que o azevém ele tem uma raiz muito agregadora do solo. Isso é interessantíssimo também, fugindo um pouco do tema, né, do potássio, mas o azevém, a gente tem obtido, já foram 2 safras já, que as melhores áreas que nós tiramos de produtividade foram em cima de áreas de azevém, de integração lavoura-pecuária. Um azevém adubado, com adubação no sistema, mas tem sido um importante aliado, um azevém tetraploide, né, e que tem uma alta qualidade de forragem, e além disso, muito resiliente, né, o azevém ele tem essa característica de ser altamente resiliente, de ter um ciclo mais longo, de ter uma qualidade forrageira excelente, e dentro do nosso sistema, tem proporcionado uma boa qualidade, né, quando a gente fala em sistema azevém soja. E aí a soja
vem trazendo altas produtividades em cima de área de pastejo de azevém pastejado. E aí, volta a falar, a questão de adubação de sistema. Todo o fósforo vai no azevém, todo o potássio vai no azevém, a soja entra só com a semente e a gente consegue obter bons resultados com isso. Geraldo, aqui continuando ainda falando sobre o assunto, a gente sabe que a agricultura de precisão, ela pode nos ajudar muito, né? Principalmente em anos onde muitas vezes o investimento ele está um pouco mais alto. Qual que é a sua experiência em relação a esse assunto, né? Agricultura de precisão, visando de fato a gente ser mais preciso aí no agro, aí, Geraldo? Bacana, João. Assim, a agricultura de precisão, a gente começou a trabalhar já faz mais ou menos 1 ano e meio, recente, né? E, coincidência ou não, a gente enfrentou uma crise muito grande na área dos fertilizantes e ainda vem enfrentando, porque os fertilizantes ainda estão num preço fora da curva, vamos falar a verdade, né? E, de cara, o que a gente pôde fazer, né? Dentro dessa dinâmica, como a gente comentou, né, de ciclagem e também dessa dinâmica dos teores críticos do potássio, a gente entendeu que a gente poderia otimizar muito o cloreto de potássio. E quando a gente fala com produtores aí de alta performance, eles estão pensando em conseguir produzir mais quantidade de grãos com menor capital investido, né? Então a gente teve um resultado expressivo de economia de fertilizante nesse ano. Veja que a agricultura de precisão não é sempre que a gente vai fazer isso. O grande viés da agricultura de precisão é otimizar o fertilizante, né? Eu direcionar esse fertilizante para aquela região, para aquele ambiente onde eu vou ter uma maior chance de resposta. E aí, com isso, a gente conseguiu ter, sim, também a economia, e aí é o plus, né? A economia do fertilizante, na ordem de aproximadamente 50 quilos por hectare, dentro de um case que a gente teve aqui de aproximadamente 1.000 hectares, né? E a tonelada do cloreto chegou a quase R$7.000, né? Então, nessa dinâmica desse case, nós conseguimos obter uma economia de aproximadamente R$600.000 com o advento da agricultura de precisão, né? Então, eu vejo assim, que a agricultura de precisão, ela de certa forma, ela foi um pouco... a visão dela foi um pouco deturpada no começo, né? Houve aquele boom, aquela coisa de todo mundo correr atrás e ver, bom, esse é o futuro, eu vou mergulhar nisso, né? Não sei o que eu estou fazendo muito bem, mas eu vou ir atrás disso. E aí, como tem, assim, né, como no mercado dos fertilizantes, no mercado dos foliares, em qualquer coisa, existem empresas que são boas e empresas que não são tão boas assim, né? E aí a gente viu que muita gente, o que eu mais encontro são pessoas que me falam assim, Geraldo, eu já usei agricultura de precisão em tal época e hoje eu não uso mais porque eu não vi valor. Eu não enxerguei o que a agricultura de precisão me trouxe de benefício, né? Então eu vejo que a agricultura de precisão ela tem que se pagar desta forma. Principalmente nessa alta dos fertilizantes, nós podemos fazer, sim, um trabalho muito bem feito de racionalizar o teu fertilizante, de otimizar o teu fertilizante, né? E aí, consequentemente, trazer uma rentabilidade para o produtor. E aí vai também um recado aos colegas da agricultura de precisão e também demonstrar isso para o cliente, né? Olha, nós conseguimos fazer isso, você teve um retorno. Normalmente, o que a gente vê, João, é assim, o pessoal entrega lá uma carta onde tem lá as propriedades químicas de um determinado talhão e depois diz, então tá bom, até mais, tá aqui as recomendações, o potássio é 3%, o V% do calcário é 70% e até logo, né? E não faz esse ajuste fino. Então, o que a gente tem objetivado? Justamente é o contrário, é o ajuste fino, é a nossa linha de frente. Então, saber identificar onde está o problema e ir cirurgicamente nesse problema para trazer mais rentabilidade para o produtor.
Eu vejo que o papel do agricultor de precisão é esse, e não diferente para o potássio, aliás, principalmente nesses fertilizantes com um custo mais elevado, né? Como o fósforo e o potássio. Então, legal, Geraldo. Você estava falando aqui, eu lembrei de um episódio que a gente gravou com o Ronaldo Marques, e no qual ele falou, né, sobre a agricultura de precisão, e realmente, a agricultura de precisão, ela vai desde os cuidados, né, desde da análise, né, da coleta lá da amostra, até mesmo a aplicação, né, Geraldo? A agricultura de precisão, ela não está, né, em apenas uma etapa ou outra etapa. Eu acho que todas essas etapas se complementam para que, de fato, a agricultura ela seja com precisão, né? Com precisão. E assim, João, eu vejo que a gente muitas vezes debate, né, a forma como vai coletar o solo, importantíssimo, né? Então, a forma como você vai coletar, o laboratório que você escolhe para trazer as informações, a forma como você interpreta aqueles resultados, a forma como você entrega a interpretação para o produtor, porque a gente, além de interpretar, a gente tem que fazer o produtor interpretar. Então, não é uma coisa muito simples, né? E além de tudo, aquilo que a gente falou, entregar valor, né? A gente precisa entregar valor, precisa entregar mais rentabilidade, porque a precisão na agricultura está justamente nesse ponto, com precisão, e não de precisão, né? Então, a precisão na agricultura antes da agricultura da precisão. Então, saber entregar, dizer, olha, eu acho que tu pode fazer o uso do potássio desta forma nesse talhão, fazer dessa forma ali, aqui, né? E não simplesmente entregar um mapa colorido e lá um arquivo de cloreto para 3% da CTC e nem saber a forma como esse produtor está aplicando, né? Nem saber se às vezes o produtor nem possibilidade tem de aplicar. Ele não tem nenhum equipamento, ou se tem um equipamento, muito pouco ele utilizou. Se eu não estou enganado, teve um levantamento, né? Não me lembro qual foi o ano, mas quantos % dos produtores faziam uso da agricultura de precisão? Eram muito poucos, né? E hoje, cada vez o produtor mais tecnificado, ele tem a ferramenta na mão. Só falta, ele tem o equipamento para aplicar, ele tem maquinário, ele tem possibilidade financeira, aí só falta realmente chegar alguém lá e dizer, olha, vamos fazer, vamos caprichar no teu sistema, vamos lá, né? Então, eu acho que é por aí a coisa. Que espetáculo de conversa muito produtiva, aprendemos sobre muita coisa. Geraldo, obrigado, né? Só para contextualizar aqui, conversamos sobre tanto assunto, né? Conversamos lá sobre características do potássio, sobre nível crítico, o que nós vamos trabalhar, se vamos olhar na CTC, se vamos olhar, né, o nível no solo, como que é essa exigência de potássio, se ela é muito variável por cultura, por variável. Conversamos lá sobre a própria questão dos mitos e verdades do cloreto de potássio, né, Geraldo, desmistificando alguns pontos, sobre integração lavoura-pecuária, e finalmente falando sobre o papel da agricultura de precisão. Uma conversa muito rica, te agradecer muito aí por estar conosco nessa tarde, agradecer a nossos ouvintes, né? Eu me despeço por aqui, no compromisso de nos encontrarmos no próximo Plantcast aí. Um abraço a todos, obrigado. Geraldo, e aproveitando, você deixa aí um recado para nossos ouvintes agora, um recado final? Obrigado, Fabiano, obrigado, João Paulo. Como eu citei, eu acho espetacular essa iniciativa da ICL. Eu sou um ouvinte assíduo, vou seguir ouvindo cada episódio. É muito bom, eu me sinto muito gratificado, realmente, de estar revendo amigos aqui, né, João e Fabiano, né? A gente está distante muitas vezes, não se fala, mas a parceria é sempre a mesma, né? Então, fico muito feliz de reencontrá-los e agradeço muito pelo convite e espero ter trazido algo que possa ser interessante tanto para a ICL quanto para o Plantcast e, consequentemente, para os ouvintes. E também agradeço muito pela participação, por estar aqui falando sobre esse nutriente. A gente está se aproximando de uma safra muito desafiadora, a gente está olhando aí muito para os custos e vendo que cada vez mais a gente precisa se profissionalizar
Então, fica esse recado, né, de a gente caprichar bastante. O custo de um plantio bem feito e de um plantio mal feito é o mesmo. Então, o capricho vai determinar muito o sucesso nesse ano desafiador. Uma boa safra a todos e fiquem com Deus. Obrigado. Excelente, Geraldo. Quando o assunto ele é bom, ele passa rápido, né? O Geraldo tomou umas 3 térmicas de chimarrão aqui no bate-papo, mas foi lá, muito bom. Obrigadão, Geraldo, pela participação, obrigadão pela parceria. E é isso, nossos ouvintes. Assim a gente encerra mais um episódio do Plantcast. Não percam os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.